Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário da Monitoria de Engenharia Elétrica. Queria parabenizar, começar aqui parabenizando a todos que estão presentes aí na live hoje, estão buscando um pouco mais de conhecimento, agregar conhecimento para a área, e para quem vai assistir também depois, porque esse é um passo muito importante na busca para a carreira no mercado que hoje está tão competitivo. Então, é bacana aí estar procurando sempre estar aprimorando os conhecimentos. A gente vai falar aqui hoje sobre o uso do PLC na automação de processos industriais. Bom, meu nome é Josiel, José Pacheco, eu sou graduando em Engenharia Elétrica pela Uninter, sou monitor do curso de Engenharia Elétrica da Uninter a nível nacional. Apesar de estar escrita a nível nacional, a Uninter a gente sabe que ela passa um pouquinho a questão das fronteiras aí, a gente tem alunos do curso fora do país também, e é uma oportunidade muito interessante. Esse programa de monitoria que a Uninter tem, que ajuda muito aí os alunos no desenvolvimento durante o curso, aí, que traz um conteúdo bem além do que fica só na sala de aula. Então, assim, minha formação é técnica em eletrônica, sou inscrito no CREA desde 2013, até 2018 eu era inscrito no CREA, que era o órgão responsável pelos técnicos em eletrônicas na época. E desde 2018, o conselho de classe ele foi transferido para o CFT, que é o Conselho dos Técnicos Industriais. Eu atuo na área como profissional desde 2006, na área de manutenção industrial, desde a parte de infraestrutura, de instalação de máquinas, startup, comissionamento, desde 2006, e atualmente eu trabalho no setor automotivo desde 2014. Mas nesse período aí eu passei por diversos tipos de empresas, como empresas do ramo alimentício, empresas siderúrgicas, empresas metalúrgicas. Então, consegui, aí, durante a trajetória profissional, ter um contato bem amplo com a área de automação industrial. E aí, eu vou falar um pouco agora da revolução e a evolução, e a revolução industrial e a evolução do PLC, que é o nosso tema aí da apresentação. Bom, como vocês já tiveram aí um pouco de elucidação sobre um pouco da Revolução Industrial nas últimas palestras aí, então vou só dar uma pincelada, passar bem rápido, porque não tem como falar do PLC sem falar um pouco da Revolução Industrial. Começou lá em 1760, na Inglaterra, com a produção mecanizada, começaram a mecanizar os sistemas de produção, e aí começou a surgir a questão da necessidade lá dos trabalhadores assalariados. Pouco mais, aí, por volta de 100 anos aí depois, a segunda Revolução Industrial aconteceu devido à expansão para outros países, e começou-se a produção em massa. Então, a automatização do trabalho e o uso da eletricidade na época, que trouxe várias possibilidades, digamos assim, para o processo de automação. E a gente teve a terceira Revolução Industrial também aí, com espaço aproximadamente de 100 anos, onde que a revolução da informação, o avanço tecnológico científico muito grande, transformou a forma como a gente conhecia a indústria ali, como era ali há 100 anos atrás, volta de 1850, 70, quando começou a automação com uso da eletricidade, mas em 1950 teve a terceira revolução, que trouxe dispositivos eletrônicos. E nessa aí é onde que foca aí, que é o nascimento do PLC, o surgimento do PLC nasce aí por volta de 1960, nessa década aí, onde, devido à necessidade de uma empresa chamada General Motors, que é uma empresa também do setor automobilístico, ela teve uma necessidade de adequação na produção dela. Porque, na época, eles tinham um problema que era o seguinte: quando eles iam mudar o sistema produtivo deles, mudar um modelo de veículo que eles produziam, era necessário muitas modificações em painéis, mudança de cabos, troca de componentes, passagem de fios por lugares diferentes para fazer outros tipos de ligação. Então, envolvia toda uma demanda muito grande. Com isso, a produtividade da empresa diminuía, tinha muito tempo ocioso. Então, se você gostaria de construir um modelo diferente, você precisava de paralisar a fábrica inteira. Às vezes poderia ser, dependendo da modificação, poderia ser por horas, mas poderia levar até semanas. Então, a produtividade lá para baixo e a empresa ficava muito ociosa. E isso trouxe a demanda para tornar mais fácil uma modificação na produção, uma modificação de forma automática, sem essa necessidade enorme de mudanças que tinha na época.
Então, por volta de 60, houve o primeiro projeto de PLC ali, trago pela General Motors, que começou a implantar esse conceito de automação. Então, uma revolução ali, uma evolução dentro da revolução. E já na quarta revolução industrial aí, né, a gente fala sobre a questão da transição para os novos sistemas na base digital, que a gente conhece muito hoje, né, transformação do mundo e da indústria como um todo. E ainda se fala aí na quinta revolução. Hoje a gente tem a possibilidade do metaverso, então tem muita história aí, isso aí dá uma apresentação só por conta, mas como eu falei, o foco nosso é o PLC, então só para vocês terem uma ideia, porque não tem como falar do PLC sem falar desse avanço aí, porque esse é o avanço da tecnologia que trouxe a necessidade de PLC. E o PLC, ele veio para substituir, como eu estava falando antes, que na década de 50, 60, 1950, 60, era utilizado muitos elementos de automação, como contatores, relés eletromecânicos, que é o que vocês podem ver na primeira imagem, né, nessas duas primeiras imagens. Esses tipos de componentes aqui eram muito utilizados para poder fazer o comando e a automação naquela época. Então, até hoje ainda se utiliza muito esses elementos de automação, pelo fato, às vezes, não é nem pelo fato só de custo, não, às vezes mesmo pela aplicabilidade ali. E aí, só que envolvia muita modificação, né? Então, o espaço físico era grande, o desgaste desses elementos aí era grande, e o PLC ele veio, nessa imagem do mês, vocês podem verificar, que esse é um dos primeiros modelos de PLC da Rockwell, que é uma empresa fabricante de PLC, né? Você pode observar que ele já dá uma melhoria no layout comparado à primeira imagem ali. Nessa imagem do meio você vê que o espaço é mais compacto e ele vê com as possibilidades de cartões de entrada e saída. Então, você tinha que ter tudo centralizado num painel ali na primeira imagem. Era cabo para todo lado. Já na segunda imagem, você consegue ver que deu uma possibilidade de ser mais organizado o layout e uma facilidade na programação. Que ali você conseguia, através de programação, você conseguiria alterar ali o sistema que você tinha aplicado de forma automática na sua aplicação lá. Já na terceira imagem, vocês podem ver a questão do PLC, né? Ele incorporou um pouco mais a evolução do PLC, ele incorporou a parte de I/O e rede. Então, vocês podem ver que o PLC é só aquela parte de cima ali, ó, aquele monte de cartão. Hoje, com o protocolo de comunicação, a gente tem possibilidade de comunicação através da rede, Ethernet, outros tipos de rede também. O PLC trouxe essa vantagem, né? E hoje, por exemplo, você pode ter o PLC centrado num local e levar somente o cabo de comunicação até uma unidade remota, onde você consegue, dali sim, derivar alguns cabos, fios, direto para os sensores, enfim. Então, você diminui muito a quantidade de fios, cabos e aumentou a facilidade de questão de programação para poder fazer uma alteração propriamente dita. Sobre a concepção e aplicação do PLC, deixa eu falar um pouquinho como o PLC funciona, assim. Você tem dispositivos, elementos que você conecta na entrada do PLC através de um módulo de entrada. Esses elementos, eles vão materializar sinais, né? Vão, na verdade, digitalizar sinais, vão ler coisas aqui do mundo real, fazer essa leitura. Por exemplo, você pode fazer a utilização de sensores, como fins de curso, um botão, ou mesmo um sensor óptico, capacitivo, resistivo, enfim, você tem diversos elementos onde você pode conectar ao módulo de entrada do PLC. Esses elementos eles vão trazer sinais externos para dentro do PLC, onde é processado pelo programa ali, e através desse processamento, mediante as entradas ali, você tem módulos você tem atuadores onde você conecta nos módulos de saída, e esses atuadores são o quê? São cilindros pneumáticos, são válvulas, pode ser um motor, são elementos que vão propriamente dito fazer algo ali devido a condizente com o que você programou. Então, basicamente, essa seria uma estrutura, assim, um conceito de funcionamento de um PLC. Como funciona assim, um ciclo de varredor do PLC? Como é que funciona a partir da programação? Você vai ter o início do programa, propriamente dito, o início da máquina, né? A partir do momento que você ligou o PLC, a primeira coisa que ele vai fazer é ele fazer uma verificação dos estados das entradas. Entradas essas que estão conectados ali, aqueles elementos, como os elementos dos sensores de entrada, aquilo que eu falei no slide anterior. Então, tudo que está conectado à entrada vai ser verificado já logo após o início. Iniciou a máquina, ligou a máquina, você faz essa verificação das entradas, transfere os dados da entrada. Por exemplo, o sensor está em 1, que ele transfere isso tudo de forma digital.
ele faz essa leitura desses dados. Então, ele transfere aqueles dados para a memória, compara com o programa do usuário, por exemplo, ó, sensor em 1, o usuário manda, a partir do sensor 1, eu preciso de mandar tal saída para 1 também. Então, a partir desse momento que comparou com o programa do usuário, ele vai atualizar as saídas baseado nos sinais de entrada. Aí faz essa atualização das saídas e volta de novo a repetir o ciclo, verificar as entradas, transfere os dados para a memória, compara com o programa do usuário e atualiza a saída novamente. Aí, com base nisso, ele vai ele tem seu ciclo de funcionamento. A gente pode falar também da programação em LED. Bom, como que é, propriamente dito, programar um PLC? O PLC, vocês vão ouvir muita linguagem, o pessoal fala em ladder, então eles costumam falar isso. Ela pode diferir de um fabricante para outro, com nomes de instrução, alguns detalhes, mas de modo geral, ela geralmente é caracterizada por esse formato aí que vocês podem estar vendo nessa imagem. Acontece, eu fiz aqui um comparativo, eu montei para vocês, um comparativo com portas lógicas, que geralmente a gente estuda muito questão de lógica combinacional, lógica digital, né? E nem sempre, às vezes, você vê ali um foco muito grande na linguagem LED. Porque a partir do momento que você aprende um conceito de programação, você consegue aplicar ele em qualquer plataforma de programação que você for utilizar. Por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, eu fiz ela da seguinte forma, para ilustrar como seria, na programação em LED do PLC, uma porta lógica NOT. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um contato fechado, nesse caso que eu chamei de contato NF, que é normalmente fechado, mas dependendo do fabricante, você vai ver ele com o nome de XIC, XIC, que é um contato normalmente fechado para alguns fabricantes. Você pode ver ele com examine on, examine off, então vocês vão ver vários, às vezes vai mudar o detalhe do nome, como é a instrução, mas o funcionamento de modo geral vai ser bem assim, generalizado, digamos assim. Então, essa primeira linha você tem um funcionamento equiparado ao que seria uma porta NOT. A segunda linha, coloquei dois contatos abertos, o que seria comparado a, no caso, uma porta END, uma porta lógica END. A terceira ali, uma porta OR, como vocês podem verificar. A quarta ali, no caso, seria um comparador. Ali já utiliza-se um bloco. O PLC ele disponibiliza isso para a gente. Você consegue encontrar dentro dele não só instruções como aquelas abertas, instruções fechadas, ou mesmo uma saída ali, mas você consegue também encontrar blocos onde você consegue ter mais elementos ali à sua disposição para poder fazer algumas modificações, fazer a programação propriamente dita. Nesse quarto caso ali, ó, dessa linha, vocês vão ver ali a saída que funcionaria, né, com a porta XNOR. Ele faz a comparação do elemento que eu coloquei como entrada ali 1, né, e com a entrada 2. Ele está comparando, no caso ali, que eu coloquei, um contato NF com um contato NA. Então, o contato normalmente fechado com um contato aberto. Quando os dois forem iguais, aí ele libera a saída. Então, isso aí é interessante. E aí você pode fazer também, por exemplo, como no último caso ali, simula uma memória, né? Um flip-flop, por exemplo. A partir do momento que eu dei um pulso no contato aberto ali, ele seta aquela saída, e aquela saída ela não sai mais, ela vai ficar sempre em 1 até que ela seja resetada, como na última linha, através do outro contato que vai ser responsável pelo reset. Então, a partir da utilização desses elementos, você consegue fazer uma programação propriamente dita. Como seria essa programação assim, aplicada na prática? Esse conceito de lógica de LED, como seria ela aplicada na prática? Bom, eu gosto muito de falar a questão da associação de elementos. Você tem lá as instruções, como contato aberto, contato fechado, e você pode fazer associações deles para que eles funcionem como uma lógica combinacional, uma lógica digital. Quando você faz essa associação de elementos, você tem uma linha de programa lá, né? O PLC ele faz o ciclo de varredura dele daquela forma que a gente falou, e ele faz da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, você vai conseguir, utilizando as instruções, a associação de instruções, você vai criar ali um programa que a gente chama. Você consegue criar várias linhas com instruções diferentes, combinando ali de acordo com a sua necessidade, e aquilo ali a gente chama de um programa, que é a associação dos elementos aí do lado direito, em azul. Já do lado esquerdo da tela, vocês vão ver em vermelho, que é a associação de programas.
Ou seja, você cria várias linhas, várias instruções para atender a sua necessidade, e aí, a partir do momento que você criou um programa ali que vai fazer uma determinada ação, de acordo com aquelas instruções, você faz uma combinação de diversos programas e você pode automatizar um processo inteiro, ou seja, uma máquina inteira, uma ou várias máquinas você consegue programar ali através do PLC. Um PLC consegue, tem uma infinidade de aplicações, vai depender mesmo só da criatividade ali do programador. Como seria esse resultado na prática? Eu falo, gosto de pensar da seguinte forma. Como você pode colocar isso aplicando assim de forma palpável? A programação com a sua aplicação. A partir do momento que você consegue associar fontes de energia, como hidráulica, pneumática, elétrica, entre outras, você vai fazer ela de forma controlada e supervisionada pelo PLC, ou seja, você vai ter o controle através dos dispositivos que vai estar lá conectado na sua entrada. Como está a pressão, tem energia, não tem? Então, você consegue fazer esse monitoramento, sendo supervisionado pelo PLC, você consegue criar um processo coordenado de movimentos. Por exemplo, vamos supor, a atuação de um cilindro. Você consegue ter sensores, né, nas duas extremidades, você detectar se o cilindro está avançado, está recuado, e através disso, desses feedbacks que você tem do real, do que está acontecendo na prática, aplicado ali, associando fontes de energia, né, para que haja ali, de fato, um movimento, que haja, de fato, um funcionamento, você consegue implementar qualquer aplicação. Você consegue, através desse conceito, você consegue fazer um robô se movimentar, uma garra que seja se movimentar, fechar, pegar algo, você saber que ele fechou, você saber que a peça, o que você queria pegar, está ali. A partir do momento que está, você tem isso como retorno para utilizar no programa para voltar, recuar. Então, essa associação de forma supervisionada, você consegue, de fato, criar uma aplicação. Que por exemplo, vou mostrar para vocês um videozinho, ele é bem curto aqui, ele é só para vocês terem uma ideia disso na prática, através desses elementos de entradas que você tem como feedback, você consegue verificar se o que você queria fazer está acontecendo e consegue, a partir daquilo, tomar outras decisões na lógica de programação ali e fazer com que aconteça outros movimentos. Vou dar como exemplo aqui, esse vídeo, vocês vão ver uma máquina se movimentando para uma aplicação específica. Vocês podem ver que ela está movimentando a parte ali, nesse caso, é um processo de aperto. E, vários pontos, né, de aperto. Então, para cada processo, você consegue utilizar de forma diferente. Então, como vocês puderam ver lá, né, no slide, então você consegue fazer essa aplicação de acordo com a sua necessidade. Gostaria de agradecer a todos aí pela atenção. Foi uma explicação bem rápida, um overview superficial aí, mas eu me coloco à disposição. Meus contatos estão aí, o contato de WhatsApp, e-mail, enfim, caso tenha, como passei um pouco rápido ali pelos conceitos, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer mais, pode entrar em contato. Eu queria finalizar, né? Primeiro, agradecer a todos novamente por estar presente, estar prestigiando a gente aí, que é o primeiro seminário do time de monitoria aí da engenharia elétrica. Espero que seja o primeiro de muitos, e é um orgulho estar fazendo parte disso aí. E deixar essa frase que é baseada no escritor José de Alencar. Eu gosto muito, eu utilizo essa frase para a minha vida, porque o sucesso, eu falo que o sucesso nasce da persistência em alcançar o objetivo. Então, você sonhe grande, imagine grande, coloque metas para você alcançar, não se limite, coloque metas grandes, porque durante a trajetória, mesmo você não atingindo, às vezes, aquele objetivo, está muito distante, está muito grande, provavelmente eu não vou conseguir, mas trace o objetivo para tentar alcançá-lo. Porque nessa trajetória, você vai vencer obstáculos e, no mínimo, você vai fazer coisas admiráveis. O crescimento, ele não está lá no objetivo final. O crescimento, ele faz parte dessa trajetória. Então, desde o sonho de formar, de fazer a faculdade, de concluir um curso, de uma especialização, tudo é interessante e você cresce muito nesse processo. Então, deixo para vocês aí. Muito obrigado. Ótima noite para vocês e fiquem com mais apresentações.